dia desses aí, eu acabei fazendo um vídeo sobre a terceira temporada de Stranger Things, só que seria a minha versão da terceira temporada. Pode não ser novidade pra alguns aqui, mas a terceira temporada da série é a que eu menos gosto. E aparentemente, nesse vídeo aí, eu fiz uma versão que a galera curtiu. Curtiu tanto que me pediram pra fazer uma versão da quarta temporada. Então, como é que seria se eu refizesse algumas coisinhas da quarta temporada de Stranger Things? Lembrando a todos que isso é uma brincadeira, tá, gente? Que tem uma galera que se dói à toa no fandom de Stranger Things, é impressionante. Mas aqui a gente tá todo mundo brincando, vamos brincar de ser criativo, né? Inclusive, gente, eu vou me manter na mesma regrinha que eu tive no vídeo lá da terceira temporada. Eu vou evitar ao máximo fazer mudanças drásticas. Eu só vou dar um toquezinho ali, né? Colocar uma vírgula aqui, ali, esse tipo de coisa. Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje trazendo aqui um vídeo diferente pra vocês, né? Como eu expliquei, eu vou refazer a quarta temporada de Stranger Things, considerando aí, né, pra ficar mais fácil, que a quarta temporada ela tem 4 núcleos, certo? Tem o pessoal ali de Hawkins, do laboratório, da Califórnia e da Rússia. A gente vai falar sobre cada um deles e no final desse vídeo eu vou falar pra vocês o que eu faria de diferente relacionado ao maior trauma que eu tive na vida em Stranger Things. O que foi aquele 2 dias depois que apareceu ali no final da série, que me deixou louca, assim, tem até react meu com as minhas amigas, né? Deu totalmente indignada com isso. Como é que será que eu faria pra evitar esse 2 dias depois, ou posicionar melhor na história? O que eu faria de diferente pra não ter esse trauma aí na minha vida? Fica comigo até o final do vídeo que você descobre, tá bom? Bom, gente, vamos começar aqui pelo plot que eu vou mexer menos, tá? Que seria ali o pessoal de Hawkins. Gente, toda aquela trama de Hawkins beirou a perfeição pra mim, sabe? Eu vou mexer aqui em muito pouca coisa mesmo, porque eu acho que as dinâmicas desse plot ficaram muito boas e eles evitaram uma coisa que eu detestei na terceira temporada, que foi aquele negócio da galera saber do problema e ninguém fala com ninguém. Por exemplo, na terceira temporada, você tinha ali cada um dos núcleos passando por algum tipo de BO, só que ninguém se comunicava, ninguém chegava pra outro núcleo falando assim: então, mano, tá acontecendo isso aqui de coisa estranha e tal. Acho melhor te avisar aqui logo de cara, né? Porque todos nós passamos pela mesma coisa. Você não precisa chegar lá no episódio 7, lá no episódio 8, para as coisas começarem a se juntar. Nas duas primeiras temporadas, Stranger Things fez isso de uma maneira muito bacana, sabe? Não ficou nada incômodo pra mim. Mas na terceira, foi um negócio que eu tava, gente, por que as pessoas não tá conversando? E felizmente, na quarta temporada, isso não foi um problema. Só foi acontecer um BOzinho lá, um negócio errado que pronto, já tava um batendo na porta do outro, já falando, olha, então, eu vi tal coisa acontecendo. Aí no mesmo episódio, essa galerinha ia encontrar outro núcleo, sabe? Foi uma maravilha. Foi uma coisa que eu acho que seria realista, né? Porque se você tem um grupo de amigos que tá todo mundo passando por um problema que é muito exclusivo, tipo, só você e os seus amigos, essa galera aqui, que sabe da existência do mundo invertido na cidade. Acontece uma coisa estranha? Acontece ali um Stranger Things da vida? Você vai ficar quieto? Lógico que não, né? Vai falar com as pessoas que passaram isso também, porque essa galera aí pode ajudar. Nem que for pra desabafar, igual a Max fez com o Dustin na quarta temporada. Então eu gostei muito dessa dinâmica, sabe? Eu já não mudaria essa parte. Inclusive, eu manteria ali na série, né, as dinâmicas que foram novas na quarta temporada, como por exemplo Nancy e Robin, que foi inclusive uma coisa que eu tinha premeditado lá na época que eu tava fazendo teorias pra quarta temporada de Stranger Things. Eu acho que o foco na Max foi bom, o tempo de tela da Erica foi muito apropriado. Maravilha. Então, o que eu mudaria nesse plot de Hawkins aí? Pra começar, eu daria uma morte diferente pro Ed. Não me entenda errado aqui, gente. Eu mataria todos os personagens que morreram na quarta temporada e o Ed tá no meio deles. Eu mataria o Ed, sim. Só que, gente, aquela morte pra mim, apesar de ter sido um grande momento, né? Um momento todo épico ali, pra mim foi muito borocochô, pareceu meio gratuito, sabe? Vocês já passaram por aquela situação que vocês estão assistindo a um filme, uma série, e aí um personagem decide se sacrificar, só que você não entende direito por que ele tomou aquela decisão? Tipo assim, teria como ele fugir daquela situação? Ou então você fica, meu, Que besteira, por que você sugeriu aí se sacrificar pelo bem maior? Você não entende o peso do sacrifício que tá tendo ali. E de novo, não me entenda errado aqui. A gente sabe que o Ed, ele se sacrificou ali pra salvar os amigos, toda aquela coisa. Não tem dúvida disso. Só que o que eu acho é que faltou um pouco mais de informação sobre as consequências que poderiam acontecer ali se o Ed não tivesse
sacrificado. Por exemplo, uma coisa que eu fiquei na minha cabeça e até hoje eu não entendi direito, é que vocês se lembram daquela cordinha improvisada que eles fizeram lá no Mundo Invertido? O Ed foi e cortou ela e depois correu pra atrair os morcegos lá, os Demobet, pra outro lugar. Mas por que ele cortou a corda, sabe? Isso era o que conectava os dois mundos? Teria como os morcegos subirem lá e invadir Hawkins? São coisas que, se você for responder pra mim, né, você vai responder com base no seu achismo. É o que você acha que você vai tentar explicar pra mim. E a questão é que não deveria ter esse achismo, sabe? Eu acho que deveria ter sido um pouco mais explicada essa questão das consequências ali, no meio do conflito, sabe? O que poderia acontecer de errado ali, além de uma pessoa morrer, além de, sei lá, o Vecna vencer. Uma coisa um pouco mais direta. Porque se você explicasse direito essa parte, aí sim o peso ali do sacrifício do Ed seria muito maior. Porque você ia entender as consequências. Você não ia só entender assim que tipo, ah, beleza, o Ed fugiu, ele cortou a saída, então nitidamente ele vai morrer. Eu achei que enfraqueceu um pouco a mensagem. Então, assim, eu manteria a morte dele do jeito que foi, só que eu explicaria um pouco mais sobre essa parte de consequência. Buy more time. Agora vamos aqui pra galera da Califórnia, e esse sim tem bastante coisa. Porque essa trama aí da Califórnia, né, esse grupinho, foi o que eu mais criei expectativa e foi o que eu mais quebrei a cara. Eu sinto que tinha tanta coisa que dava pra eles ter aproveitado e eles não aproveitaram, sabe? Ou então oportunidades que eles deixaram passar, coisas que eles deram uma explicação toda mirabolante pra tentar passar pano pra alguma coisa. Ou pior ainda, tem informações que a gente precisava que simplesmente não foi compartilhado. Vamos começar devagar aqui, né? Iniciando pela presença do Argyle ali no plot, gente. Pelo amor de Deus. Eu sempre vou defender que o Argyle não era necessário no plot da Califórnia, gente. Eu preferiria 1000 vezes que esse personagem não estivesse na série e todas as coisas que o Argyle fez passassem para o Jonathan. Porque, afinal de contas, não tinha diferença entre a função do Argyle e do Jonathan, se você for parar pra pensar. É alguém que trabalha na pizzaria, que poderia ter acesso à van por trabalhar na pizzaria. E se você quisesse manter as piadinhas lá da maconha, você podia manter também, porque o Jonathan tava na mesma. Então, eu acho que o Argyle, ele poderia existir se ele fosse um personagem, assim, muito extra, sabe? Tipo, uma ponta na série. Então, se você tira o Argyle, você cresce mais com o Jonathan. E isso, pra mim, é excelente. Outra coisa que eu exploraria mais é a relação do Will com a Eleven. Porque, sim, a gente viu algumas coisas bem legais que eu gostei bastante. Como, por exemplo, o Will apoiando bastante a Eleven na escola, né? Então, ela vai apresentar, ele fica ali dando força. Achei super fofo. Mas eu também gostaria de saber como é que o Will se sente agora que a Eleven é parte da família. Você não pode agir como se esses dois personagens não tivessem um histórico. A Eleven salvou a vida do Will ali diretamente e indiretamente várias vezes. Como é que esse personagem se sente sobre isso? Até a segunda temporada, o Will e a Eleven nunca tinham trocado uma palavra. Aí chega na terceira, eles falam uma frase um pro outro, e aí na quarta eles estão morando na mesma casa. Como é que é isso, sabe? Como é que essa relação foi se construindo? Eu gostaria de ter visto mais. Como o Will é um personagem intrinsecamente protetor, eu acho que ele seria muito gentil com ela. Além dele ser um personagem que tá ali pra explicar um pouco, digamos assim, como é que funciona a escola pra Eleven. Mesmo que a gente não tenha visto uma explicação direta, fica claro que ele tá ali no ambiente escolar com a Eleven pra ajudar ela, né, como ele puder. Falando em escola, gente, pra não mudar drasticamente a história, né, como eu havia prometido, eu criaria alguns detalhes a mais nas cartas da Eleven pro Mike pra corrigir uma coisinha que me deixou muito incomodada sobre todo esse lance de escola aí na Califórnia. Porque, galera, vocês vão me desculpar, mas os Duffer Brothers, os roteiristas aí, comeram bola em não explicar pra gente o porquê que a Eleven tá na mesma sala que o Will, sendo que ela nunca foi pra escola na vida. Tudo bem que o ensino norte-americano, você não tem meio que uma sala, né? Você divide algumas matérias com as pessoas. Mas, gente, a Eleven e o Will estão na mesma sala, na mesma matéria, com as mesmas coisas, sabe? É claro que o Dr. Owens, né, que é aquele médico do bem, digamos assim, né, aquele cientista que é um pouco menos problemático, ele ajudou a família Byers ali na Califórnia, toda aquela coisa. Só que, mano, pra isso daí, ele precisava de um histórico escolar, sabe? Você tem que ter alguns outros trâmites pra você colocar a Eleven ali na escola. Então, meio que os roteiristas só entregou pra Deus e falaram, não, beleza, gente, ela tá na escola. É isso. É isso que a gente precisa. Então, novamente, né, olha só como é fácil a gente arrumar isso. Sem mudar nada, sem trocar nada ali daquele ambiente da escola. Deixa tudo como tá. Na hora que a Eleven tá ali escrevendo uma cartinha pro Mike, que ele tá lendo e tudo mais, era só você adicionar algo do tipo: eu tô empolgada pra voltar pra escola de novo, porque tava muito difícil
estudar em casa, apesar do Owens ter encontrado um bom professor pra mim. E agora o meu tempo de estudos vai ser inteiramente na escola, graças às indicações desse professor. Pronto. Porque numa dessa você explica um pouco que a Eleven conseguiu ir pra escola depois de uma indicação de professor, depois dela ter aprendido um pouco em casa, ter ensino em casa. E aí sim você colocava ela no ambiente escolar, só que não precisava mostrar isso, entende? Era só uma rápida menção que, beleza, causava menos estranheza. Eu manteria também 100% ali as conversas do Mike com a Eleven, né, do jeito que foi, a briga e tudo mais. Eu acho que foi muito importante pros personagens. E eu também manteria as dinâmicas ali do Will com o Mike, tá? Eu acho que foi muito importante pro personagem do Will especificamente. Cenas muito bem escritas, gostei. Mas uma coisa que eu não colocaria, gente, era o Will cobrando o Mike de ai, é que você não me manda carta. Ai, é porque você não liga. Eu achei fenomenal porque nessa discussão o Mike, na minha opinião, ele mandou ali um argumento irrefutável, que foi tipo, Will, mas você também pode escrever pra mim, pode ligar pra mim, por que só eu que tenho que fazer isso? tipo, cara, de novo uma intriguinha com esses personagens, que perda de tempo. Seria melhor, na minha opinião, se o Will expôsse essa insegurança toda com o Jonathan, né? Vamos lembrar que tem ali uma boa relação, Will e Jonathan, apesar de terem esquecido disso. Eu penso que, de repente, o Will poderia falar pro Jonathan que ele ficou chateado com o Mike, toda aquela coisa, só que não falar para o Mike isso. Dessa forma, você mantém o drama, né? Que eles quiseram deixar implícito ali, quando o Will tava tendo alguma intriga com o Mike, aquela questão de sentimentos e tudo mais, você mantém. E, ao mesmo tempo, você resgata a essência gentil do Will e toda a relação que ele tem com o Jonathan. Era só você colocar ele se expressando pro irmão, porque o Will sabe que o Mike não tem culpa, gente. Isso aí foi causado por outras coisas. Então, pra mim, dessa forma, você manteria toda a essência do negócio, tiraria o que foi desnecessário ali da intriga entre os dois, mas ao mesmo tempo manteria todas as conversas que o Will e o Mike tiveram depois aí que a Eleven foi levada. E pra finalizar, falando aqui do plot da Califórnia, eu colocaria menos tempo na casa da Suzy e tal, o pessoal não ia ficar tanto tempo assim. E de resto, eu manteria, gente. De resto, não precisa trocar mais nada. Porque na minha cabeça, se o Argyle não existe, automaticamente o Will, o Jonathan e o Mike teriam mais cenas. Seja um com o outro, né? Eles numa dinâmica. Ou então, cada personagem sozinho, eles teriam um tempo cada um. E isso já faria algumas mudanças de desenvolvimento por parte ali do plot da Califórnia. But why is this on me? Why am I the bad guy? Caracas. Indo agora aqui pra trama do laboratório, não tem tantas coisas assim que eu vou mudar. Novamente, não vou dar mudanças muito drásticas pra esse plot. E olha só, até pra não perder o fator surpresa, na minha versão eu também deixaria a Eleven ficar sabendo que o Brenner tá vivo só quando ela chegasse no laboratório. Apesar de eu não gostar disso, tá? Eu não gostei desse tipo de revelação aí. Essa questão do Dr. Owens mentir pra Eleven, não sei o que, achei meio xoxo. Só que como eu falei, né, pela questão da surpresa, de todo mundo ficar impressionado, toda aquela coisa, eu vou manter nessa versão. Cinematograficamente, é melhor. A minha maior mudança relacionada à trama do laboratório seria que os outros experimentos teriam poderes diferentes. Quando eu falo poderes diferentes, pode ser literalmente, tipo, uma coisa que a série não mostrou, ou então alguns outros ali teriam os mesmos poderes que a Kali. Inclusive, eu faria algumas cenas da Eleven tentando usar os poderes da forma que a Kali usa, né, pra ver se ela tem essa capacidade. E aí, beleza, ela não ia conseguir, a gente ia saber que isso não é um poder da Eleven. Só que eu ia mostrar isso pras pessoas, né? Pra não ficar tipo, Nossa, só a Kali tem um poder diferente? Por que é só ela que tem um poder diferente? isso já ajuda as futuras explicações aí da quinta temporada, né? Independente da resposta dessa pergunta. E é claro que na minha versão, o Brenner não morreria antes de falar pra gente como ele sobreviveu ao Demogorgon e onde ele tava esse tempo todo, né? Como é que tava esses planos do Brenner. Colocava ali uns flashbacks dele explicando as coisas pra Eleven, sabe? Dava um tempinho de tela pro Matthew Modine pra ele ganhar ali um M de melhor participação e esse tipo de coisa. E aí sim você matava o Brenner. Aí tava tranquilo. Matar ele antes de dar essas informações, não gostei não. Oi, linda. E por último, e não menos importante, vamos falar do plot da Rússia. E olha, gente, eu precisei pensar bastante relacionado ao plot da Rússia, porque se vocês viram o meu vídeo sobre a terceira temporada, né, que eu reformulei essa temporada, vocês sabem que a Rússia não estaria inclusa aqui na quarta temporada se caso a minha versão tivesse acontecido. Então eu tive que ignorar essa parte e fazer ali como se fosse um rascunho, né? E se a Rússia tivesse seguido e eu tivesse que continuar a minha versão mesmo assim? Bom, pra começar,
começar, a Joyce não deixaria os filhos, em hipótese nenhuma, em casa, sem contar a verdade pra pelo menos uma pessoa. Eu faria ela deixar pelo menos uma cartinha ali, escrita à mão ou qualquer coisa assim, para o Jonathan, que é nitidamente o adulto ali da casa. Isso até ia trazer uma nova perspectiva pro personagem. Então, beleza, a Joyce ia fazer as coisinhas dela, só que ela ia avisar em algum lugar o que tava acontecendo, sabe? Qual que era a verdade. Eu também não ia fazer nenhuma sobrevivência milagrosa de uma queda de avião. Achei muito borocochô. Tipo, gente, sério, os caras lutando karatê no meio do avião. E aí o Murray e a Joyce conseguem controlar o avião, sofrem um acidente e sai só com um risquinho aqui, ó. Um sanguinho na cara, manchado ali de graxa. E é isso, todo mundo de boa. Galera, não dava pra acontecer esse tipo de coisa, né? Eles provavelmente morreriam no jeito que aconteceu ali. Mas mesmo se não morresse, ia acontecer um pouco mais do que simplesmente um corte na cabeça. Sei lá, coloca um pouso forçado, né? Coloca eles saindo do avião e encontrando inimigos. Aí, se você quiser, você bota a ceninha do karatê lá. Então, assim, nada de milagres no avião na minha versão. Já na parte do Hopper e do Dimitri, não tem como eu fazer muitas mudanças sem fazer uma mudança drástica, né? Sem mudar, tipo, muitas coisas. Porque, como eu falei, né? Se fosse na minha versão, a Rússia nem estaria aqui. Mas, já que tem que mudar alguma coisa, pelo menos eu ia colocar uns Demogorgon na jaula, sabe? Pra manter ali a mesma coesão da terceira temporada. Eu não ia criar mais perguntas que eu não vou responder, sabe? Então, o fato de você ter coisas do mundo invertido na Rússia, um pedacinho do Mind Flayer, aí tem um Demogorgon aberto ali, sendo operado, esse tipo de coisa eu não ia colocar. Porque isso levanta perguntas, você entende? E aí eu não tenho como responder isso. E na quinta temporada, provavelmente eles não vão responder isso. Então, eu só ia seguir o raciocínio ali da terceira temporada. Se a gente viu jaula pra Demogorgon na terceira temporada, então eu vou fazer as pessoas verem essas jaulas serem utilizadas na quarta temporada. Só isso que eu ia fazer de diferente. Ia focar em explicar as coisas científicas, né? Como é que aqueles Demogorgons estão sendo mantidos ali na Rússia, sendo que eles estão tão afastados de um portal, o portal tava fechado e esse tipo de coisa. Então explica as coisas. É isso que eu ia fazer. Mas agora, a gente chegou na parte do vídeo que possivelmente é o que você queria ver. O que eu teria feito de diferente nas cenas finais de Stranger Things, onde envolve ali o 2 dias depois. Pra quem não sabe, esse salto temporal, né, é chamado de elipse no cinema. Que é quando você tem uma pequena brecha ali de tempo entre uma cena e outra, entre um episódio e outro, e por aí vai. Eu não sou contra ao fato de você jogar um 2 dias depois. Eu sou contra a forma que fizeram isso, o momento que colocaram isso. Até porque em toda a temporada de Stranger Things, eles trabalham com elipses. É normal. Então vamos lá, a gente vai começar aqui uma hora da historinha, onde eu vou contar exatamente o que eu teria feito de diferente. Eu começaria fazendo com que o Dustin tivesse que abandonar o corpo do Ed, se juntando a Robin, a Nancy e o Steve lá no mundo invertido. A gente podia fazer uma ceninha, né, onde o trio ali podia perguntar, nossa, onde é que tá o Ed? E aí o Dustin não consegue falar, ele fica em silêncio. Aí rola um abraço grupal e a gente vê ele saindo do mundo invertido, né? Os 4 que sobreviveram. Já em Hawkins, esses 4 personagens iam estar tentando contatar o Lucas, né? Que infelizmente não ia estar acessível. Mas então eles achariam uma conexão estável com a Erica, que diria que aconteceu alguma coisa ruim. Corta a cena. A cena seguinte seria simplesmente a fachada da casa Creel com uma ambulância e a Max nessa ambulância, com o Lucas indo atrás, o pessoal tudo assustado, se perguntando o que é aquelas rachaduras que começaram a aparecer em Hawkins, o que aconteceu com a Max, esse tipo de coisa. Sobe a música, todo mundo chorando e se abraçando. Ponto. É isso que aconteceu em Hawkins. Lá na Califórnia agora, a gente ia ver a Eleven acordando do transe dela, né, dessa tentativa de salvar a Max. Ela seria abraçada ali pelo Mike, todo mundo ia se juntar, abraçar ela, toda aquela coisa, uma cena emocionante. Eu finalizaria esse momento com a Eleven simplesmente dizendo que ela chegou tarde demais. E corta, vamos pra outra cena. E agora fica um momento de uma curiosidade, gente. Na quarta temporada, a gente teve muitas cenas que foram cortadas do material final. Isso porque Stranger Things estava ficando muito grande, então teve cenas sim que foram cortadas. E um cenário que o pessoal que acompanhou as gravações da quarta temporada da época sabe que foi utilizado, foi um estabelecimento que ia servir de hotel. E ali foi visto o plot da Califórnia, né, o pessoal. Então o que eu ia fazer? É claro, eu ia manter essa cena do hotel. Inclusive, ele é mencionado na série, na versão final, tá? Se eu não me engano, ele é mencionado pelo Will, mas vocês vão ver aí na edição. Wait,
We just passed a motel. De qualquer forma, os Byers iam todos ali se hospedar no hotel. A galera ia trocar de roupa, né? Ia comprar as coisas lá no shoppingzinho, porque tava todo mundo ferrado, todo mundo fedido, a Eleven toda molhada, toda cagada lá. Então a gente precisa trocar a roupa dessa galera. E no hotel, quando todo mundo se aprontava pra dormir, a gente ia ver a conversa que o Mike e a Eleven tiveram, que é mencionada ali no episódio final, né? Fala que o Mike e a Eleven conversaram sobre algumas coisas, como por exemplo, a Eleven achar que o Brenner estava certo em dizer que ela não estava pronta para enfrentar o Vecna. He says that she wasn't ready. And now she's starting to think he was right. Isso é uma insegurança da personagem, uma conversa importante que deveria ter sido mostrada, não mencionada. Então, nesse hotel, eu ia colocar essa conversa acontecendo. E nessa cena também, a gente veria a devolutiva da Eleven para aquele monólogo lindíssimo que o Mike fez, né? Que foi ali o motivo da Eleven ter conseguido lutar com o Vecna, né? Ter encontrado uma motivação, melhor dizendo, para lutar contra ele, pra salvar a Max, esse tipo de coisa. O Mike teve um papel importante nisso. A gente podia ter ali algumas palavras de afirmação da Eleven para o Mike agora, né? Pra gente ver como é que ela recebe isso tudo, como é que ela recebeu esse monólogo. Qual que é a importância do Mike na vida dela? Fala isso pra ele. E por que eu tô falando isso, gente? Eu não tô comentando que deveria ter isso só porque eu gosto de Mike e Eleven. Não. É porque é importante a gente se lembrar e ressaltar que o arco da Eleven e do Mike na 4ª temporada, até pegando uma parte ali do laboratório, porque isso envolve a Eleven também, tudo isso foi criado pra ressaltar as inseguranças desses personagens. A gente enaltecer os problemas de autoestima do Mike, as inseguranças dele, e não resolver isso no final, é problemático. Os dois personagens ali, eles tinham medo como é que o parceiro tava vendo um ao outro ali, né? Eles tinham imagens muito distorcidas de como a pessoa que eles amavam estavam vendo eles naquele momento. E aí, beleza, você expõe todas essas inseguranças e no momento que elas podem ser quebradas, você não mostra uma reação, você não mostra como eles absorveram isso. Ficou nítido que eles estavam com pressa pra finalizar a temporada, né? A Eleven finalmente conseguiu ouvir as palavras que ela tanto buscava, né? A gente criou um problema tão grande envolvendo esses personagens, até mesmo criamos consequências para as ações da Eleven, né? Por exemplo, ela sentia que precisava muito dos poderes de volta, porque ela precisava ser alguém especial, porque ela precisava ser alguém digno de admiração, o que fez ela aceitar ir lá pro laboratório, mas essas sementinhas de insegurança já estavam sendo plantadas o tempo todo, né? Tanto na mudança de rotina dela, quanto nessa falta de comunicação entre ela e o namorado. Então você criou um problema gigantesco e você não resolveu no final. Possivelmente, na 5ª temporada, eles vão continuar como se nada tivesse acontecido. E isso já me deixa com raiva, sabe? Eu já penso assim, nossa, eles vão passar pano nisso daqui. Por isso que eu espero, no mínimo, um monólogo da Eleven na 5ª temporada, tá? Porque eles ficaram devendo isso aí pra gente na 4ª. E o pobre do Mike, gente, você vai deixar ali a 4ª temporada acabar com ele acreditando que ele não presta pra nada? Sendo que, meu Deus, o tipo de apoio que o Mike oferece pra Eleven não é aquele que é relacionado com a força dele ou qualquer coisa assim. Não, ele cuida do coração dela. E isso é bem bonito, isso é bem importante, deveria ter sido mencionado também. E em relação ao Ed, né, toda aquela ceninha que eu descrevi dos outros personagens reagindo à morte dele, seria importante a gente manter dessa forma, né, porque ele teve relações ali com todo mundo, né, tava todo mundo junto nessa. O Dustin presencia a morte do Ed. Por que que você não deixou os outros personagens que também arriscaram a vida por ele reagirem à morte dele? Não teve nenhuma emoção e não teve nenhuma menção desses outros personagens, a não ser o Dustin, em relação à morte do Ed. Então, pra mim, isso também foi um furo bem grande, tá? Parece que todo mundo cagou pra morte do Ed, a não ser o Dustin. E a minha última alteração seria relacionado ao Yuri e ao Dmitri, que são os personagens russos, porque eu simplesmente colocaria uma menção ali, só uma frase aleatória ali, de alguém falando, tipo, a gente teve ajuda de alguns amigos que escolheram ficar em Illinois. Fala onde é que esses caras tá? Porque foi muito estranho todo mundo voltar junto e aí chega em Hawkins e os caras não tá lá. O que aconteceu, sabe? Pelo menos coloca uma frase pra você definir onde é que esses caras estão. E aí pronto, coloca um ponto final, não volta mais com eles e acabou. Enfim, essa seria a minha versão. Depois da ceninha ali, da conversa entre o Mike e a Eleven no hotel, aí sim eu colocaria 2 dias depois. Aí sim a série continuaria do jeito que a gente viu. Mas então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de filmes, gosta de série e também, é claro, né, que gosta de Stranger Things. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!